Segunda-feira é Dia das Crianças e elas merecem algum tempo dedicado deste nosso programa, embora não assistam, não é mesmo? Nós vamos discutir aqui alguns aspectos relacionados a elas, como, por exemplo, as relações espirituais delas com pais e avós, a afetividade e a responsabilidade nossa pelo seu progresso e felicidade. Falaremos também sobre as crianças alheias, sobre o futuro delas e delas conosco, os espíritos das crianças, as crianças no Evangelho e as crianças no mundo. No Fonte Allan Kardec, um pouco mais sobre mediunidade. Mas antes de nós partirmos para estes assuntos, eu gostaria de convidá-los a fazer um pedido para que não deixem de nos assistir no programa do dia 24, quando a nossa associação, a ADE Paraná, estará, na verdade 3 dias depois, completando 25 anos de fundação. Faremos um programa muito especial e desejamos que você participe conosco, dando-nos o carinho da sua audiência e compartilhando da nossa alegria pela passagem de uma data tão significativa para nós da ADE Paraná e para todo o movimento do Estado. Portanto, não esqueçam, dia 24, Diálogo Espírita, 25 anos ADE Paraná. Prezados amigos, estamos iniciando nosso tema livre de hoje e como na segunda-feira será o Dia das Crianças ou da criança, muita gente leva para passear nos parques, dá presente, guloseimas. E o que nós podemos dar para o espírito, para a alma dessa criança? Será que a gente pode dar alguma coisa? Bom, a gente vai discutir alguns aspectos, eu até adiantei já na abertura. Eu vou começar aqui logo com a Ildegéria Miranda, vai falar sobre... Deixa eu apresentar aqui do outro lado já a Andréia também. As nossas crianças, Hilde, pais, avós, professores, como é que você vê o papel dessas pessoas em relação às crianças? Bem, como mãe, eu vejo uma responsabilidade muito grande. Eu entendo que nós que recebemos essa dádiva, temos uma responsabilidade de conduzir aqueles que chegam no nosso lar. E antes de tudo, recebê-los e entendê-los que não são propriedades nossas, que são filhos de Deus, logo um irmão meu, um irmão nosso, que através da bondade divina nos presenteou com essa oportunidade de experimentar essa função de mãe, de pai, avô, tio, tia, enfim, onde ela chega para que nós possamos, assim, conduzi-las da melhor forma possível para que sejam crianças, jovens, adultos, homens de bem. E como espírito, falou como mãe e como espírita. Eu sempre reforça mais ainda, aumenta essa responsabilidade, né? Porque nós sabemos que no nosso retorno nos será perguntado, né? Nos será questionado, não dessa forma assim como nós fazemos, mas nós teremos que prestar conta daquilo que nos foi emprestado, né? Como fala no Evangelho, o que fizestes com os pequenininhos do filho, né, que coloquei em teus braços. E aí a responsabilidade, cientes de tudo o que acontece, a reencarnação, de todas as situações que podem ter acontecido anteriormente e de que aquele espírito chegou no meu lar, né, com a minha... comigo fazendo parte desse planejamento, desejando ser mãe. Então, qual é a responsabilidade que eu tenho? Nossa, é muito grande, minha e de qualquer um que assuma esse papel, seja através do físico, né? Gerando, como nós falamos, no ventre
ou no coração. Bonito. Andréia, e as crianças dos outros? Ela falou muito daqueles que vêm, ficam sob nossa responsabilidade, incluindo educadores, professores e tal. Então, em determinado momento, em determinada fase, essas são as nossas crianças. Mas e as crianças dos outros? Como é que a gente enxerga isso aí? Não são todos nossos irmãos, né? Então, as crianças dos outros também fazem parte da nossa família. É como se a gente tivesse que cuidar dessas crianças, né? Às vezes no papel de professores, no papel de educadores, no papel de pessoas que cuidam dessas crianças nos orfanatos, nas creches, né? Em todo o campo que existe criança, precisará ter alguém com essa função de cuidado, né? Como que a gente trata? Com todo o amor, com toda a caridade que a gente puder, tentando direcionar, mesmo que não sejam, como a Ilde falou, filhos do coração ou filhos do corpo físico, né? Porque são espíritos e estão em evolução como nós, né? Todos nós estamos nessa escalada evolutiva, todos nós precisamos desse cuidado, dessa atenção. Então, essa parte que trata do desenvolvimento infantil é uma parte muito estudada na psicologia. Então, existe uma matéria inteira, uma disciplina inteira falando sobre o desenvolvimento das crianças. E aqui entra, por exemplo, instruções para os pais de como os pais devem conduzir esses seus filhos no aspecto psicológico, né? Alguns atos são muito permissivos, alguns pais são muito protetores, alguns pais são negligentes. Então existe uma ciência inteira, muito estudada no mundo todo, em várias abordagens, sobre esse aspecto psicológico no desenvolvimento infantil. É bom a gente lembrar que quando a gente fala aqui das crianças dos outros, a gente não está se referindo, pelo menos na minha visão de cidadão, de pessoa que acho que todos nós, né, estamos engajados em tentar ver o mundo melhor, transformado, a tal fase de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, a gente tem uma visão mais ampla, né? Então a gente olha as crianças, mesmo aquelas que não são conhecidas. A gente tem que se preocupar desde a legislação humana, por exemplo, e tentar fazer com que, por exemplo, numa reunião de pais na escola, todos sejam, se irmanem em torno de boas resoluções para o bem daquela escola, por exemplo, né? Ou qualquer outro local onde a criança, o jovem frequenta. Então, ter essa visão de que, mesmo diretamente com o que a gente diz, com o que a gente fala, com o exemplo que a gente faz, às vezes pode repercutir pouquinho, mas vai repercutir numa criança lá do outro lado da cidade, por exemplo. Então temos que ter essa responsabilidade, além daquela relação mais estreita, mais direta. Em se falando nisso, as crianças e o futuro, ou seja, o futuro das crianças e o futuro de todos. Como é essa relação aí? Sim, as crianças de hoje são os adultos de amanhã. São os líderes, sejam eles líderes religiosos, líderes políticos, os professores, os médicos. E como nós falamos anteriormente dessa responsabilidade, cabe a nós conduzir para que eles possam ter as oportunidades e que nós trabalhemos auxiliando para que futuramente eles tenham um espaço, né, o seu espaço, e possam contribuir para que o nosso planeta seja melhor a cada dia. Nós fazemos a nossa parte enquanto educadores, instrutores, né, pais, responsáveis, mas mais adiante o futuro pertence a eles. É isso que preocupa bastante, né? As pessoas de bons princípios, de valores, elas se preocupam, e aqueles que não se preocupam, nos preocupam também. Sim. Porque elas estão, como a Andréa falou há pouco, elas estão sendo negligentes, estão se omitindo. Então se pergunta, ao seguir a carruagem, como se diz, do jeito que está hoje, quando a gente olha em torno de nós e vê as coisas, como é que elas ocorrem, os cuidados ou as faltas de cuidado para com as crianças,
o que vai ser do futuro da humanidade. E é claro, é um conjunto, né? Você vai dizer, bom, mas cada um olha o seu local mais perto, a sua aldeia. É o seu bairro, a sua cidade, depois tem o estado, o país e o mundo como um todo. E cada um dá o seu contributo, né? Igual a gotinha d'água para o oceano. Mas nós temos que pensar e nós temos que ser conscientes de tentar reverter aquilo, corrigir o que está errado e tentar nos colocar em fileiras sólidas contra aquilo que está errado, contra aquilo que vai ser prejudicial para eles e para nós, porque nós lá na frente, um dia vamos voltar de novo para cá. Então, o que nós deixarmos agora para filhos, netos, bisnetos, talvez os bisnetos seremos nós de volta. Nós temos que entender isso. No fundo, nós estamos fazendo para os outros, mas muito mais talvez por nós mesmos. Né? Nós vamos intervalinho, já eu volto com a Andréia aí para dar sequência num outro tópico. Prezados amigos, nós estamos relembrando aqui o livro Admirável Mundo em que Vivemos, da nossa autoria. Convidamos vocês a fazerem contato através da Associação de Divulgadores Espíritas do Paraná para maiores informações de como adquiri-lo ou através do e-mail wilson@adpr.org.br ou do nosso telefone também, 32780961. O livro é composto de 9 capítulos tratando de inúmeros assuntos da nossa atualidade sob a perspectiva da doutrina espírita. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná está dando importantes passos na sua missão na área da divulgação espírita, através do programa de TV Diálogo Espírita. Maiores informações desta, entre outras matérias, nesta edição. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Eu volto agora, melhor, nós voltamos com o tema livre, e eu volto por isso, no singular eu volto com a Andréia agora aqui, para ela falar sobre os espíritos das crianças. Como é que é o espírito da criança? Quem e como são eles, Andréia? O que a doutrina espírita nos ensina? Bem, muita coisa, né? O espírito da criança é um espírito que está sob a mesma lei que nós estamos, né? Somos todos espíritos encarnados e estamos aqui para passarmos pela evolução, para aprendermos, para nos desenvolvermos moralmente, para aprendermos intelectualmente. Esse espírito que, quando ele está nessa fase de desenvolvimento infantil, que parece que tem toda aquela ingenuidade, a simplicidade, né, da criança, é um espírito que já viveu muitas vidas, que já pode ter sido ou passado por diversas profissões, que já passou por diversas vivências. Esse espírito que nasce e que agora que tem esse formato, esse corpo, esse desenvolvimento e vai amadurecer. Vai passar pela adolescência, pela idade jovem, adulta, pela velhice, vai desencarnar, né? Não necessariamente nessa ordem, mas vai desencarnar, vai voltar ao mundo espiritual e continuar seu caminho de aprendizagem. Eu estava lendo uma mensagem que veio no WhatsApp de um garoto de 16 anos que se formou agora como neurocirurgião numa das universidades mais importantes do mundo, em Londres. E ele começou seus estudos aos 3 anos, aprendendo a falar japonês com fluência. E depois ele desenvolveu um software de retiradas de órgãos. Ele criou um software para simular a retirada de órgãos de um corpo físico. Isso, se eu não me engano, se não me foge a memória, ele tinha uns 12, 13 anos. E aos 16 anos ele se forma como neurocirurgião. Que espírito é esse? Como podemos negar a lei da reencarnação? Como a gente pode explicar aqueles garotinhos ou meninas que tocam assim divinamente piano, violino, né? E com pouca idade, né, Yudi? Com 6 anos, com 7 anos, e tocam como se tivessem já tocado há mais de 20 anos, por exemplo, numa formação que seria tradicional, né, para um desenvolvimento como esse. Que espírito é esse? São espíritos milenares, que já passaram por diversas formas de aprendizagem e estão aqui muitas vezes para aprimorar seu conhecimento, para nos ensinar e também para aprender, né? Isso mesmo. Jesus no Evangelho cita as criancinhas
Pode recordar para nós isso, essa passagem? Vinde a mim, as criancinhas, né? Quando Jesus fala dessa questão, esse chamamento das crianças e que todas elas ali têm um coração puro, né? E que nós tenhamos esse coração puro como as crianças, Jesus está se referindo dessa fase. Não significa que a criança que nós olhamos, como a Andréia falou, esse momento, né, a infância é muito importante para o espírito, para que nós possamos olhar para ela com esse olhar de amor, de carinho e conduzir, perceber o que ela tem ali de desvio para que possa fazer os ajustes, auxiliando-a nessa caminhada. E quando Jesus chama a todos nós para que nós tenhamos esse coração puro como de uma criança, ele está se referindo a essa fase, né, onde nós pensamos e vimos ali a inocência, a ingenuidade, como a André falou, a simplicidade, e que nós possamos estar abertos, né, que nós devemos estar abertos ao amor incondicional e aproveitar desse momento para conduzi-las e também para fazer as nossas transformações como crianças que ainda somos nesse caminho evolutivo. E a gente aprende muito, né, com as crianças. Nossa. Elas têm muito a nos ensinar, Muito. né? É uma experiência assim muito enriquecedora, né, para pais, mães, quem seja filhos sangue do sangue, seja adotados, ou seja, porque às vezes a pessoa assume uma responsabilidade de dirigir uma escola, por exemplo. Não precisa nem muito, até uma situação quase que banal, mas uma diretora de escola que tem lá centenas de alunos, dezenas, né? Então tudo isso aí contribui bastante. E você tocou num ponto interessante, porque às vezes pode criar aquela situação de dúvida, mas afinal de contas, as crianças são assim, puras, inocentes, ingênuas. Nem sempre, né? Ela vem, ela está ali pronta para ser refeita, é um novo livro a ser escrito, né? A ser aperfeiçoado, a ser embalado ali. Mas já ficou mais ou menos claro para nós aqui essa situação de que tem que se ir colocando, aparando as arestas, né? Nem todas elas vêm assim tão dóceis. Enfim, antes de a gente fazer um arremate final, Andréia, e aí já está incluso praticamente. E as crianças e o mundo? Nossa, eu acho que faz um resumo de tudo isso que a gente falou, né, Hilde, também, né, Wilson? Que é o quanto nós temos responsabilidade, não importa se são nossos filhos sanguíneos, biológicos, ou são filhos do coração, ou são filhos da família, ou são filhos da outra família, porque a lei da reencarnação mostra que a gente pode nascer, né, em qualquer família, dependendo da prova que a gente tenha que passar. Então, a esse que hoje a gente nem está ligando, pode ser o nosso filho numa próxima reencarnação. Então, todos nós fazemos esse exercício de cuidar, de forjar aqueles pontos, de certa forma, assim, entre aspas, né, para que ele melhore, para que ele aprenda, para que a gente consiga extrair dessa criança o melhor, né? E eu imagino que não seja diferente no quadro de educação. A educação é a base para isso, né? E os pais perceberem, terem esse pensamento de responsabilidade, né? Porque a gente sabe o tempo todo pelo noticiário das negligências que ocorrem, né? Inúmeras, violência, agressão, tanto que nós temos o ECA, né? Que é um dispositivo de lei para proteger a criança ou adolescente, né? Por que precisamos disso? É porque, de certa forma, precisamos aprimorar esse cuidado, né? Senão, essa criança não trará, como a Hilde falou, um futuro, né, que a gente possa confiar e ter esperança. Então, a criança de hoje é o futuro. Pode complementar de tudo que a gente discutiu aqui, o que você gostaria de acrescentar? É que essa fase é muito importante, porque a criança está mais suscetível
aos nossos conselhos, às nossas orações, às nossas interferências nas situações do cotidiano, onde percebemos ali que há ajustes a serem feitos, ressaltando as qualidades e conduzindo-as para que modifiquem os hábitos, né, ou aquilo que ela traz com ela, que precisa ser modificado porque é um hábito ruim. E aí, para fechar o programa praticamente, o que a gente pode levar para quem está nos assistindo, e especialmente que cuidam de crianças, né? As crianças deles, pelo Dia das Crianças? O que vocês ofereceriam? O que vocês recomendam? Eu acho que uma das lições bem importantes que dá para a gente ainda falar, né, nesse pedacinho que falta, é ajudar as crianças desde agora a lidar com a frustração, a lidar com o não. Nós estamos criando e desenvolvendo crianças que não sabem lidar com o não, que a vida traz e vai trazer. E essa criança, ela vai se embrenhar nas viciações, porque a vida vai trazer o não o tempo todo. Então eu acho que a mensagem que fica é: pais, cuidadores, nós como sociedade, vamos treinar essas crianças para serem mais corajosas, mais fortes, né? Saber administrar o não que será, né? Que faz parte das provações. E aí, só para fechar, vamos dar brinquedo. Qual é o melhor presente do Dia das Crianças? Amor. Exato. Melhor brinquedo, o melhor presente que nós podemos dar a uma criança é o nosso tempo e o amor. Que nós possamos nos dedicar a elas sem fazer distinção daquela criança que está comigo em casa e daquela que está na rua. Como disse Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Muito bem, então nosso tema livre de hoje fica por aqui. Temos aí na sequência ainda um outro quadro para encerrar e até voltamos na próxima. Um abraço. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Nesta edição do Jornal Comunicação Espírita, entrevista com o jornalista Carlos Antônio de Barros e o assunto: o jornalismo espírita não deve agradar a gregos e troianos. Em lentes especiais, a mão dupla do nosso relacionamento com o mundo. E em nossos editoriais: sim, sim, não, não e direitos e deveres. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá! Hoje no quadro Fonte Allan Kardec, vamos abordar o assunto mediunidade e seu exercício. Assunto esse que causa curiosidade em alguns, medo em outros, mas é uma excelente oportunidade na prática cristã da caridade. No livro Qualidade na Prática Mediúnica, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, através da mediunidade, de Divaldo Pereira Franco, traz o seguinte texto, numa abordagem excelente sobre o assunto. O exercício saudável da mediunidade exige um conjunto de fatores que no centro espírita se encontram à disposição dos interessados, fundamentado nos postulados da codificação kardeciana.
A mediunidade é uma faculdade portadora de intrincados, sutis e complexos mecanismos, que tem muito a ver com o passado do medianeiro médium, bem como se relaciona com as suas possibilidades de serviço e de integração no programa de iluminação da própria e de outras consciências. Porta estreita, invariavelmente, é instrumento de autoencontro e de crescimento moral e espiritual. Uma ponte por onde transitam os espíritos que permanecem vinculados àqueles que prosseguem reencarnados nas paisagens terrenas. Sendo o centro espírita a escola educativa e a oficina de trabalho onde o amor e o conhecimento orientam as vidas no rumo da autoconsciência, aí devem estar as possibilidades para que se adquira qualidade na prática mediúnica. O médium é essencialmente um espírito em prova, resgatando equívocos e débitos que lhe ficaram na retaguarda moral. A presença da faculdade não lhe concede qualquer tipo de privilégio ou destaque na comunidade, não devendo constituir-lhe motivo de orgulho ou de ostentação. Antes, sendo-lhe um especial instrumento para o ajudar na reparação de dívidas e adquirir o equilíbrio espiritual. Mesmo quando o fenômeno se lhe apresenta ostensivo, isso não significa destinação para ser missionário de um para outro momento. O mediunato, que é ao serviço da mediunidade, é adquirido mediante sacrifício pessoal e muita renúncia, trabalho incessante e humildade no desempenho das tarefas que lhe dizem respeito. A prática mediúnica, por consequência, deve ser realizada com seriedade, elevação e siso, seguindo-se à risca as diretrizes estabelecidas em O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, e a contribuição complementar que vem sendo apresentada, após a codificação, por estudiosos encarnados e pelos espíritos encarregados de manter a obra conforme se encontra consolidada na doutrina espírita. A mediunidade não tem qualquer implicação com religião, conduta, filosofia ou crença. A direção que se lhe dá é que a torna portadora de bênçãos ou desditas para o seu responsável. O serviço mediúnico beneficia não só os encarnados e desencarnados, oferecendo-lhes oportunidades de trabalho, como também ao próprio médium, pelas consequências advindas do seu devotamento e da sua perseverança. Martins Peralva, escritor, nos sinaliza para que sejamos um médium bom e não um bom médium. Médium bom ajuda, bom médium deslumbra. Médium bom é aquele que reconhece nos ensinamentos por ele recebidos ensejo à sua própria renovação, ao invés de pretensiosamente atribuí-los a outrem. O médium bom, pela sua dedicação, constrói no plano espiritual superior preciosos amigos, para que a qualquer tempo e em qualquer lugar lhe serão admiráveis companheiros e instrutores. A mediunidade é uma faculdade inerente ao homem e, como tal, deve ser exercida com objetivos elevados. O seu uso determina-lhe a destinação ao bem, com renúncia e desinteresse pessoal do médium, ou se transforma em motivo de preocupação, sofrimento e perturbação para ele mesmo e para aqueles que o cercam, quando praticada de forma leviana. Não se trata de compromisso vulgar para exibicionismo barato ou promoção pessoal, porém, para, através do intercâmbio com os espíritos nobres, serem as criaturas arrancadas ao lamaçal dos vícios, ao invés de se tornarem campo para as paixões vis. Posta a mediunidade a serviço das ideias enobrecidas, é alavanca para o progresso e apoio para todas as aspirações do bom, do belo e do eterno. Essas palavras de incentivo e ensinamentos nos foram deixadas pelos espíritos Viana de Carvalho e Manuel Filomeno de Miranda, para que todos aqueles que se sentem abraçados pelo dom da mediunidade como um instrumento de prática no bem, que as utilizem de forma responsável e consciente, pois elas são a porta estreita que libertará o passado no processo de construção do futuro. Muita paz a todos.